Nesse vídeo de trazer aqui, gente, informação que acabou de sair a respeito de Bahia e goleiro. Além disso, trazer também destaque para o nosso tricolor de aço com relação ao quem foi melhor do jogo. Para completar, tem registro antigo de Bebeto falando sobre o Bahia e também um registro curioso de dois atacantes que marcaram época no nosso tricolor de aço. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para a Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje em mais um Plantão no Bara, mas antes disso, aquela dica bem legal para você aproveitar as promoções da GoCase que tá fazendo aniversário 10 anos e tem muita promoção para você aproveitar. Então chega junto aí, clica no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo, aponta a câmera para esse QR Code que você está vendo na tela que você vai ter acesso direto ao site da GoCase. E se você quiser achar produtos do Bahia, escreve Bahia lá em procurar, vai ter tudo, a página com produtos licenciados, licenciamento oficial aí do nosso tricolor de aço, muita coisa legal. Agora, o cupom vale para qualquer produto da GoCase, tá, gente? E tá aqui a dica para vocês aproveitarem esses copos térmicos, capinha de celular, garrafa, e por sinal tá aqui, ó, 47% de desconto e o cupom, ele soma já com o desconto do site, tudo aqui com desconto também, essas garrafas térmicas, esses copos com várias possibilidades de estampa, bem legal aí. Outros aqui em Outlet, então aproveita a promoção. Carregador portátil também, show de bola, enfim, né? Muita coisa legal para você aproveitar. Garanta logo aí, porque o desconto tá show de bola e você pode aproveitar com o melhor custo-benefício do mercado. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço com um registro curioso. Tá aqui um torcedor do Bahia registrou para a gente voltar aqui, velha guarda, e tá aqui, gente. Situação de nossos atacantes. Marcaram-se época, a primeira postagem, Fernandão com a lendária camisa da Nike, manga longa, a segunda, Fernandão e Hernani Brocador. Lado a lado, marcaram a geração no Bahia. Tá aqui, gente. Ele mesmo postou na rede social dele, no Instagram. E depois, situação curiosa, né? Hernani Brocador e Fernandão juntos aí, resenhando. Quem diria, né? A gente, claro, né? Já passou um tempo, os dois já estão aposentados, mas, querendo ou não, foram muito importantes para a história do nosso tricolor de aço. É sempre bom, né? A gente ter esse registro de gratidão por dois atletas que representaram muito para a nação tricolor. A informação agora é sobre esse registro de um trecho de Bebeto, dando entrevista e falando sobre o Bahia e a situação que ele passou no nosso tricolor de aço, e serve para a gente refletir o antes e depois, enquanto o Bahia está cada vez mais vivendo uma nova era. Tá aqui, gente, esse trecho de Bebeto falando, e depois a gente comenta um pouco mais sobre o que ele disse. Tá aqui. Mas no Bahia, cara, só tinha o nome Bahia, né? Porque não me dava ajuda de custo, cara, não me dava praticamente nada, né? A gente ainda tinha que fazer um cofrinho para poder comprar camisa, pô. Só tinha o nome Bahia, né? Aí depois, quando eu fui pro Vitória, e por isso já com 15 anos, 16 anos, aí fui fazer um teste no Vitória, né? Porque eu sempre fui Vitória. Pô, rapaz, vermelho e preto, sempre fui, sabe, apaixonado pela Vitória. De torcer mesmo, de ir pra Fonte Nova. Mas no Bahia, cara. Tá, gente, né? Algo para a gente refletir, né? O que é que foi o Bahia durante muito período. Não que não tenha sua importância, né? Mas a gente vive um outro momento, outro contexto. E eu trago isso para a gente entender o quanto é importante a gente ter cuidado, né, com a nossa base e a gente ter cuidado aí com essas condições que a gente está propiciando. Eu não tenho dúvida que o Bahia, com o investimento que está fazendo na base, a gente vai ter no futuro outros Bebetos, outros atletas que com certeza a gente não vai perder a oportunidade e vai nos trazer aí muitas alegrias. Falar sobre isso, eu vou trazer ele, gente. Está aqui, Thiago, escolhido, e é bacana a gente trazer, porque é muito importante a gente destacar, autor de 2 gols, atacante Thiago vence disputa do barril dobrado do jogo contra o Náutico, 84% dos votos. Bacana, né? Bacana, porque é um jogador que tem se dedicado bastante, é um jogador que começa a surgir como alternativa para o nosso Bahia, e eu sempre trago o seguinte, essas atletas que são da base, são mais jovens, eles vão exercer justamente essa função, que é justamente trazer aí uma alternativa com custo mais baixo, geralmente jogadores, como se fala, de barriga vazia, querendo vencer na carreira, e isso é o perfil também que o Bahia precisa em alguns momentos. Em jogos assim, veja, Lúcio estava convocado, o Willian já descansou, e isso tudo foi propiciado graças a Thiago, que foi bem, está evoluindo cada vez mais, está fazendo para mim uma ótima temporada, parabéns a Thiago, afinal de contas é um jogador aí que está rendendo cada vez mais, mostrando muita luta dentro das 4 linhas e evoluindo jogo após jogo. Parabéns realmente a Thiago, que ele continue aí avançando cada vez mais no nosso tricolor de aço. Para completar aqui, gente, vou trazer e dar uma geral aqui em relação a uma notícia que acabou de surgir, uma notícia que interessa a gente e que a gente tem acompanhado, inclusive, de perto. Afinal de contas, é uma posição que o que dizem efetivamente
o Bahia teria como prioridade. A gente já falou muito sobre isso, a gente teve aquela situação envolvendo o Patrick Sequeira e que o clube Casa Pia não quer baixar a pedida, em princípio, de 12 milhões de euros, ele está muito valorizado, mas agora surgiu um novo nome para o Bahia. Eu vou trazer aqui rapidamente para vocês essa informação, gente. Está aqui o Uriel Hugo, que trouxe a informação, ele é jornalista esportivo e está trazendo essa informação lá diretamente da Argentina, gente. O Bahia fez uma oferta por Juan Spínola. Eles ofereceram um empréstimo de 1 ano com a opção de compra. O Olímpia quer uma obrigação de compra para metas atingidas. Tá aí, gente, em nome do momento, goleiro aí, Juan Spínola. Vou trazer mais algumas informações a respeito dele. Inclusive, vou trazer já aqui essa situação envolvendo o momento dele, né? O momento dele. E tá aqui um detalhe interessante, né? No sentido de que o Belgrano, que é o clube atual dele, não exercerá a opção de compra do goleiro. O Juan Spínola tem a opção de compra fixada em US$ 1.250.000 para junho de 2025, seria agora, e aí vai devolver ele ao Olímpia. Isso acaba sendo realmente algo interessante para o Bahia, e com valor aí plenamente viável, daria cerca de 7,5 milhões de reais. Então tá aí uma situação bem interessante para o nosso tricolor de aço, gente. E sobre ele tá aqui momento dele, confesso que eu não conhecia muito esse jogador, mas jogador com passagem, inclusive, pela seleção paraguaia. Ele atualmente é um jogador que é atleta do Belgrano, emprestado pelo Olímpia, que detém 50% dos direitos econômicos dele, está aqui, inclusive. Tem passagem, né, e atualmente aqui seleção paraguaia, 1,85 m, 30 anos, é um jogador experiente e está se valorizando aqui, cresceu muito de rendimento nessas últimas temporadas, tem contrato lá com o Belgrano até dezembro de 2026 e teve passagem por alguns clubes, né, o próprio Nacional, ele passou por lá, depois o Godoy Cruz, e aí rodou um pouco pelo Olímpia, foi e voltou, não se estabilizou na carreira, mas tá aí o goleiro Juan Spínola. Vou trazer aqui alguns lances dele para a gente comentar um pouco mais sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, goleiro a gente tem que levar o patamar, um bom time começa por um bom goleiro, tá aqui inclusive o canal lá FBTV, trazendo alguns trechos aí com lances dele defendendo, parece um goleiro bastante estável, ninguém chega à toa na seleção paraguaia, ele é um goleiro de seleção paraguaia, e tá aí uma situação bem interessante e que, de repente, pode vir a resolver essa situação do Bahia no gol. O Marcos Felipe até evoluiu, o Ronaldo também, mas ainda assim a gente não tem a segurança que a gente precisa e, de repente, que eu digo sempre, né, o Bahia pode gastar menos com esse goleiro, olha que defesaça, menos com esse goleiro, e aí isso foi informação, já falei com você algumas vezes, o Bahia não ia pagar 12 milhões de euros para o que economizar, investir também no nosso sistema ofensivo, tá aí, gente? Informação de momento, Juan Spínola interessa ao Bahia, o Bahia já teria feito uma proposta, e a proposta do Bahia é de empréstimo, o Bahia quer um jogador emprestado com opção de compra, só que o Belgrano e o Olímpia, eles querem um empréstimo com obrigação de compra se ele atingir algumas metas. Vamos ver, né? Acompanhamos as cenas nos próximos capítulos, mas de repente tá aí o goleiro do nosso tricolor de aço. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, vai ver a gente chegar aos 80 mil inscritos. Aproveita aí, gente. Golcase de promoção. Tamo junto, saudações coloridas e até a próxima.